Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 26 de julho de 2023, início de noite desta quarta-feira, depois do dia de trabalho, resolvi compartilhar com os senhores e senhoras um tema que vem sendo muito debatido desde a última segunda-feira, ou seja, dia 24, na ocasião em que o Parlamento de Israel, o Estado Soberano de Israel, aprovara a primeira parte de uma reforma que altera o sistema e o regime, por que não dizer, a dinâmica da Corte Suprema do respectivo país, ou seja, o Parlamento, por 64 votos de seus parlamentos que representam o governo de Israel, notadamente na última segunda-feira, a saber, dia 24, aprovara uma mudança no poder judiciário do respectivo país, notadamente no que aduz os poderes dos eminentes juízes ou ministros que compõem a Corte de Israel, no sentido de esvaziar os poderes que os mesmos têm até o presente momento, a contínuo gerando toda uma revolta na população, em face de dada medida, inclusive em que pese até alguns militares também já aderiram ao presente movimento de manifestação nas ruas de Israel, no sentido de criticar e impugnar, e por que não dizer, contestar a elencada medida tomada pelo parlamento israelense na última segunda-feira. E segundo o próprio parlamento, a segunda parte da reforma, para além de também se estender a todos os juízes do território de Israel, o teu simples reflexo também consta no projeto da segunda parte do Parlamento de Israel, também diminuir o poder que a Suprema Corte israelense tem em fazer o controle de constitucionalidade e, por que não dizer, o controle de legalidade e legitimidade até mesmo da escolha dos ministros por parte do chefe do poder executivo daquele Estado soberano. Razão pela qual, no dia de hoje, fui instado ou provocado a falar acerca do ativismo judicial que logo após a Segunda Guerra Mundial, em que pese, o mesmo vem sendo literalmente e constitucionalmente disseminado ao longo das mais modernas democracia e jurisdição constitucional dos Estados soberanos, bem como, primeiramente, dos Estados Unidos, seguido pela França, depois Portugal, Brasil e assim sucessivamente. Mas afinal, do que trata o elencado instituto, a saber, ativismo judicial, fecha aspas, explico, e como sempre a resposta é de fácil alcance, mas antes de adentrarmos diretamente para o pano de fundo ou de meta da presente temática,
Dou a boas-vindas aos senhores e senhoras ao presente canal da Cidadania, convidando para se inscrever no mesmo. Se gostar do presente vídeo, aula, dê o seu like, faça seu comentário, compartilhe o presente vídeo com o maior número de pessoas, para assim como você, as mesmas também, por via reflexa, possam ter acesso a este conteúdo que é de interesse de todos, ou seja, é de interesse transnacional, que versa exatamente sobre jurisdição constitucional, sobre constitucionalismo, neoconstitucionalismo, por que não dizer transconstitucionalismo, que é o que está mais em voga no momento. Inclusive, em que pese segunda-feira fiz um vídeo aula falando exatamente sobre o neoconstitucionalismo, constitucionalismo, neoconstitucionalismo e transconstitucionalismo, conforme a última emenda constitucional, uma das maiores emendas constitucionais, responsável também por uma das maiores reformas do Poder Judiciário de todos os tempos, a saber, a emenda constitucional número 45 de 2004, que para além de conceder, de otorgar ao artigo 5º o inciso 78 da razoável duração, o princípio da razoável duração do processo, o trocínio por via reflexa também otorgara parágrafo 2º, 3º, 4º ao artigo 5º, no sentido de submeter o Brasil à jurisdição internacional. E com base nessa premissa, desde idos de 2009, em que pese o eminente professor, a saber, Marcelo Neves, vem disseminando dada tese constitucional no sentido de provocar uma espécie de diálogo constitucional em relação ao direito interno com o direito internacional público. E esta é a razão pela qual, no dia de hoje, escolhi compartilhar com os senhores e senhoras, sem nenhuma pretensão de esgotar a matéria, tampouco fazer nenhum demérito àqueles que, por algum viés político, ideológico, filosófico e jurídico, portanto, ao revés, pensem em sentido contrário, pois isso é democracia. Dito isto, já passo diretamente para o pano de fundo de método da presente temática, no sentido de dizer que o Instituto Jurídico e Constitucional do Ativismo Judicial, em que pese, surgira como reflexo do fim da clássica Segunda Guerra Mundial, que notadamente encerrara em primeiro, salvo ao juízo, 1º de agosto de 1945, quando os Estados Unidos jogam a segunda bomba atômica em Hiroshima. Jogou um em Hiroshima e outro em Nagasaki. Mas a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, a ONU reconhece o Estado soberano de Israel, que até então não havia sido reconhecido, o que fazia com que os judeus, o povo escolhido de Deus, até o presente momento, ou seja, em idos de 1948, quando os mesmos tiveram seu território literalmente reconhecido pela Organização das Nações Unidas, eles viviam como nômades no mundo, ou seja, em razão das clássicas diásporas, notadamente as diásporas romanas, que expulsaram os judeus de suas terras, os mesmos não puderam voltar e tomar posse do Estado soberano de Israel. Somente dado o desiderado sendo possível, a partir de idos de 1948, por meio do reconhecimento pela ONU, ou seja, a Organização das Nações Unidas, que por via reflexo também, em que pese, surgira como consequência da Segunda Guerra Mundial.
O fato é que Israel, notadamente o parlamento de Israel, na última segunda-feira, o fato do elencado parlamento ter aprovado esta intrigante reforma no poder judiciário do respectivo país, em especial, em um primeiro momento, dirigido aos juízes ou ministros da Corte Suprema, no sentido de esvaziar o poder dos mesmos, para além de gerar uma celeuma jurídica, por que não dizer uma dicotomia jurídica, e até mesmo uma espécie de utopia jurídica. Por que digo isso? Porque é difícil se fazer um controle de constitucionalidade, se falar de ativismo judicial, se falar de controle de constitucionalidade, seja pela via concentrada ou abstrata, seja pela via difusa, em um país em que até o presente momento, ao revés, ainda não instituíra a sua primeira Assembleia Nacional Constituinte, com o objetivo de se criar a sua primeira Constituição, ou seja, a sua norma maior, segundo Kelsey, que também já foi objeto de um vídeo-aula, onde eu falei da transcendental obra de Hans Kelsen, do austríaco Hans Kelsen, a saber, a teoria pura do direito. Mais uma razão para você se inscrever no presente canal, para assistir a presente aula, que já está literalmente postada no presente canal da Cidadania. Mas o fato é que Israel, até o presente momento, não obstante ter sido reconhecido desde início de 1948 pela ONU como Estado soberano, ao revés em que pese, até o presente momento, não se tem notícia de que ele tenha instituído ou criado a sua primeira Constituição Federal de forma escrita. E aí você deve estar me perguntando, doutor Cláudio, e como é que houve, por parte do parlamento, dada a mudança, dado o controle de constitucionalidade em sede da jurisdição constitucional, em um país em que ainda não existe uma norma propriamente formal e escrita? Explico, e como sempre, a resposta é de fácil alcance. Israel, não obstante até o presente momento ainda não ter criado ou instituído a sua Constituição de forma escrita, em que pese o mesmo vem aplicando o uso e os costumes com base nas deliberações que a Corte Suprema, doravante objeto da presente reforma de esvaziamento, vem desde 1948 julgando. E é exatamente com base no julgamento da respectiva Corte é que vem se criando o direito atípico, constitucional de Israel. E é esta a razão pela qual entendo ser difícil se falar de jurisdição constitucional e até mesmo de controle de constitucionalidade em um país em que ainda não fora oficialmente instituída a sua primeira carta política ou carta constitucional para disciplinar e regir a vida de seus súditos administrados ou jurisdicionados. Nessa perspectiva tridimensional, portanto, doravante sopesando e verticalizando sobre fato, valor e norma, quando vamos para o constitucionalismo norte-americano, observamos em um primeiro momento algo muito diferente, ou seja, não obstante os Estados Unidos ter sido a primeira democracia a instituir a sua Constituição de forma escrita,
em idos de 1787, um ano após a independência dos Estados Unidos de idos de 1776, por meio da independência das 12 colônias que até então viviam dependente dos britânicos. E não à toa, hoje existe uma das 7 maravilhas do mundo, a saber, a Estátua da Liberdade nos Estados Unidos, como símbolo da liberdade das 13 colônias britânicas, que hoje representam os 13, que hoje representa os 13 estados soberanos dos Estados Unidos. A Estátua da Liberdade, construída pelos franceses em 2 partes, por meio de um acordo entre os Estados Unidos e a França. Ficou decidido que os Estados Unidos construiria o pórtico da estátua e os franceses construiriam a própria estátua, na qual levaram expressivo 9 anos, e logo após a conclusão da estátua, os franceses dividiram a respectiva estátua em expressivos, dividiram a respectiva estátua em expressivos 350 partes, transportaram por meio de navio, levaram um ano para chegar aos Estados Unidos. A respectiva Estátua da Liberdade é composta por 2 partes: o seu pedestal, e que foi construído pelos americanos, conectada à estátua, construída e dividida em 350 partes para ser transportado da França para os Estados Unidos. Tudo isso em comemoração aos 100 anos de independência dos Estados Unidos, de suas colônias, 13 colônias que viviam até então dependente do Reino Unido. A Estátua da Liberdade, para além de ser considerada uma das 7 maravilhas do mundo, em que pese a mesma, chama a atenção e salta aos olhos pelo seu tamanho de 22 andares, tendo a coroa com 7 raios, cada raio representando os 7 raios representando os 7 oceanos, que antes eram mares e hoje é oceanos, ou seja, o Oceano Atlântico Norte e Atlântico Sul, o Pacífico Norte e o Pacífico Sul, o Índico, a Antártida, sete também representando sete oceanos, e as outras 7 representando os 7 continentes, ou seja, o continente africano, continente asiático, continente europeu, continente América do Sul, América do Norte, Antártica e a Oceania. Vejo, portanto, a importância. E, para além disso, no topo desta coroa existem 25 janelas que, por via reflexa, representam as 25 joias dos Estados Unidos.
e a respectiva coroa representa a liberdade, a independência dos Estados Unidos de 1776, representa a democracia e também representa a esperança. E aí, por falar em esperança, me lembro de Nietzsche, quando quando Nietzsche foi instado a falar da caixa de Pandora, diziam que dentro da caixa de Pandora não tinha nada que prestasse, somente a esperança. E Nietzsche, quando foi instado a falar sobre a esperança, disse que a esperança é o pior dos males, pois a esperança gera uma angústia. Mas o fato é que os Estados Unidos fora o pioneiro a instituir a primeira jurisdição constitucional. E por via reflexa também o primeiro a começar a fazer o ativismo judicial por meio do respectivo e competente controle de constitucionalidade. O fato é que os Estados Unidos, para além de ter sido o pioneiro em instituir a sua primeira democracia constitucional, por via reflexa em que pese o Brasil teve o seu sistema, que iniciou com a primeira Constituição de Idos de 1824, literalmente inspirado no federalismo americano. Mas, continuando a dialética histórica, o avanço histórico, se de um lado os Estados Unidos foram pioneiros em instituir o primeiro regime democrático e constitucional de 1777, na sequência a gente teve a França em idos de 1791, logo após a Revolução Francesa, e foi exatamente em razão da Revolução Francesa que a França instituíra o seu primeiro regime democrático por força do lema liberdade, igualdade e fraternidade, ou seja, as ideias de John Locke, por meio dos dois tratados sobre o governo civil, foram tão futuristas que atravessaram o Canal da Mancha e inspiraram os franceses, que com base no lema liberdade, igualdade e fraternidade, promoveram a histórica Revolução Francesa e, consequentemente, ensejando na clássica Proclamação dos Direitos Universais do Homem e do Cidadão, e por que não dizer, direitos da dignidade da pessoa humana. Vem a Convenção de Viena em seguida, de 1969, dar adjetivo aos tratados e regulamentar os tratados e acordos internacionais, que também será objeto de um vídeo-aula, onde eu irei verticalizar os contornos e alcance da Convenção de Viena e sua importância para a comunidade e, por que não dizer, para o direito internacional. O fato é que a França vem, em segundo momento, instituir seu sistema jurisdicional, seu sistema constitucionalismo. O constitucionalismo em idos de 1791. Portugal instaura o seu a partir de 1822, por meio da monarquia constitucional, e hoje é dividido em uma espécie de quarteto, ou seja, república constitucional unitária e semipresidencial, e usa o sistema unicameral, diversamente do Brasil, que usa o sistema parlamentar bicameral, ou seja, composto pelas duas casas. Primeira casa baixa,
representada por 503 deputados federais representando o povo, dividido pelo H de humanismo, pela segunda casa, com 81 senadores representando os 27 estados da Federação Brasileira. Vejam que, não obstante o sistema federativo brasileiro ter sido ipsilítice inspirado no sistema federativo norte-americano, que por sua vez também se inspirara no sistema federativo britânico, ao revés, o nosso é muito diferente. Apenas para se ter uma ideia, enquanto a Constituição norte-americana, com expressivo 236 anos, só tem 7 artigos, ou seja, dá para colocar em 5 folhas, por via reflexa, em que pese a mesma, somente, repita-se, somente teve, até o presente momento, 27 emendas. Em contrapartida, quando estamos postados diante da nossa última Carta Constitucional de 1988, composta de expressivos 250 artigos, e hoje já tem, salvo melhor juízo, 251, que foi otorgado exatamente pela DCT. Temos expressivos 114 artigos somente na DCT, que é ato das disposições constitucionais transitórias. E pasmem-se, já temos 128 emendas constitucionais. E isso preocupa muito, pois se continuar neste ritmo, a tendência é que o número de emendas supere até mesmo o número de artigos originários, que são 250. E isso se dá exatamente por força do artigo 3º da ADCT, ou seja, quando o Parlamento, notadamente a Assembleia Nacional Constituinte de 1988, cujo seu maior protagonista, em que pese, for o grande Ulisses Guimarães, considerado o pai da última Constituinte de 88, colocaram tantos princípios futuristas, tão futuristas como os tratados sobre o governo civil de John Locke, que atravessaram o Canal da Mancha, inspiraram os franceses, que promoveram a clássica e histórica Revolução Francesa. Mas o fato é que o nosso constitucionalismo, a nossa jurisdição constitucional, é tão evoluída que salta aos olhos. Apenas a título de exemplo, basta entender que a nossa Constituição de 1988, expressivo 35 anos, ela tem tantos princípios implícitos e explícitos que o legislador originário da última Constituinte de 1988 colocara na mesma, que com base no artigo 3º da ADCT, que eu vou ler para os senhores e senhoras, ADCT, para quem não sabe, é ato das disposições constitucionais transitórias. E no bojo do artigo 3º da ADCT, o artigo 3º da ADCT, o mesmo é pedagógico, quando diz, abre aspas, a revisão constitucional será realizada após 5 anos, contado da promulgação da Constituição pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral, ou seja, dizendo que somente depende de uma casa. Unicameral é uma casa, o nosso é bicameral. E isso é que permite o Supremo Tribunal Federal, por meio da clássica mutação constitucional, que nada mais é do que o Supremo Tribunal Federal
obedecendo o comando do parágrafo 3º da ADCT que eu acabei de ler, fazer revisão sem alteração de texto. E quando o Supremo Tribunal Federal, em sede da jurisdição constitucional, notadamente no bojo do controle de constitucionalidade, em sede do clássico processo objetivo de controle de constitucionalidade, nas ADIs, ação por omissão, ADPF, e etc., ele age exatamente com base no artigo 3º da ADCT, cujo os legitimados universais estão no artigo 103, não obstante o próprio Supremo já ter estendido esse rol de legitimado também para algumas entidades de classe com representação. Vejo, portanto, a importância da jurisdição constitucional para você entender os contornos e alcance do ativismo judicial que vem sendo feito hoje nos Estados Unidos, desde a instituição de sua primeira democracia de 1787, um ano após a independência das colônias britânicas. Não à toa, 100 anos após, o mesmo foram presenteados pelos franceses com a clássica Estátua da Liberdade, que representa a liberdade, que para além de representar a liberdade, representa a democracia e a esperança dos americanos. Portugal inaugura a sua jurisdição constitucional em idos de 1822. O Brasil em idos de 1824, com a sua primeira carta imperial da época de Dom Pedro, com o constitucionalismo imperial. Portugal, em idos de 1822, inaugura a monarquia constitucional. O Brasil, 2 anos depois, inaugura o constitucionalismo imperial. 2 anos depois, ou seja, 1827, a lei imperial cria o primeiro curso jurídico, os 2 primeiros cursos jurídicos no Brasil, a primeira na cidade de São Paulo e a segunda em Olinda, em Recife. E não à toa também já escrevi um artigo dizendo que, com base no artigo 9 da Lei Imperial de Idos de 1827, em tese, todo advogado registrado na Ordem dos Advogados do Brasil, com efeito, pode ser considerado doutor na acepção jurídica do termo, em especial do artigo 9 da Lei Imperial de Idos de 1827. Mas o fato é que o ativismo judicial, objeto do presente estudo, não vem sendo tarefa fácil, notadamente para os países como Israel, que até o presente momento vive numa espécie de anomia. Para quem não sabe, a anomia é a ausência de lei. No caso de Israel, é a ausência de uma lei fundamental, segundo Kelsey, posta, ou seja, de uma constituição ipsilis, ou seja, literalmente escrita. E esta é a razão pela qual cria-se uma grande dialética, uma grande dicotomia em entender o sistema jurisdicional e de controle realizado pelo Parlamento de Portugal, cujo país, até o presente momento, não conta ainda com uma Constituição literalmente escrita, disciplinando e regendo seu país por uma espécie de costume e de direito costumeiro, que é o que são instituídos a partir das mais diversas decisões da Corte Suprema de Israel, que está sendo agora objeto de esvaziamento pela aprovação da primeira parte da reforma do Poder Judiciário do respectivo país.
Mas quando estamos diante de democracia como a dos Estados Unidos, da França, de Portugal, pela qual tem como a sua Corte Suprema a Corte dos Patrícios, e que também recentemente vem chamando a atenção e criando um grande debate na área jurídica, notadamente para nós advogados, em especial para os colegas advogados, que são 3.100. Portugal, para quem não sabe, tem 34 mil advogados, em uma população de 10 milhões. Desses 10 milhões da população portuguesa, cuja maioria mora na região litorânea de Portugal, existe 34 mil advogados registrados na OAP, ou seja, Ordem dos Advogados de Portugal, e 10% dos advogados que atuam hoje em Portugal, ou seja, dos 34 mil, 3.100 são advogados brasileiros que estão atuando lá. E há 2 semanas, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados de Portugal, de forma unilateral e por unanimidade de seus membros, não olvidara em romper, e por que não dizer suspender, o acordo internacional que havia desde início de 2015, quando Portugal instituíram, o parlamento português instituíram o seu primeiro estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil por meio da Lei 145 de 2015, regulamentando ipsilitris, ou seja, o artigo 47, primeira parte, que é quase que ipsilitris, a mesma coisa do nosso artigo 5º, inciso 13, que se trata de uma norma de eficácia contida e que também, por via reflexa, em início de 1994, por meio da Lei 8.904 de 94, que instituíra o nosso Estatuto da OAB, doravante exigindo de todo bacharel em Direito para exercer o seu uso público, ou seja, o seu ministério de advogado, na acepção jurídica do termo, do artigo 133 caput da Carta da República de 1988, com efeito preceder de aprovação do clássico exame de ordem, que hoje é realizado em 2 formatos, ou seja, primeira e segunda fase. A primeira fase com prova objetiva e a segunda com prova subjetiva. E também já foi objeto de videoaulas que estão aí postadas no presente canal da Cidadania para você se inscrever e ter acesso a este conteúdo de primeira qualidade e de forma gratuita. Veio, portanto, a importância dessa cronologia histórica em sede do constitucionalismo dos Estados Unidos, viajando pela França, viajando por Portugal, Estados Unidos, 1787, França, 1791, Portugal, 1822, 2 anos depois, Brasil, 1824, que institui a sua primeira Constituição, o seu primeiro constitucionalismo imperial. 2 anos depois, ou seja, 1827, governo de Dom Pedro I, é instituído pelo curso de Direito em São Paulo, seguido pelo curso também de Olinda, e no bojo do artigo 9º, ele assegura o título de doutor para todo advogado inscrito no seu respectivo conselho. E esta foi a razão pela qual, sob a perspectiva da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro e todo o ordenamento jurídico pátrio, defendi, sem nenhum demérito daqueles que pensam em sentido contrário, que, em tese, todo advogado registrado na Ordem dos Advogados do Brasil, em que pese, pode ser considerado doutor na acepção jurídica do termo. E quando a Lei Imperial de 1827, em sede de seu clássico artigo 9º, concedera título de doutor a todo advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, não somente advogados, mas todos aqueles que fazem parte, são bacharéis nas clássicas ciências, não somente ciências jurídicas, mas ciências sociais, como jornalista,
ciências contábeis, ciências econômicas e etc. Desde que seja aprovado no seu respectivo estatuto, quando Dom Pedro I instituíram a respectiva lei imperial, concedendo o título de doutor para todo advogado, na acepção jurídica do termo, que conseguir aprovação no seu respectivo estatuto, eles estavam dizendo que o advogado é doutor por excelência. E o que é um doutor por excelência? Sem nenhum demérito daqueles que pensam em sentido contrário, sem nenhum demérito daqueles que defendem o MEC, mas peço vênia, com o devido respeito, para vos dizer que doutor por excelência, ele é maior do que doutor formado pelo MEC. Sabe por quê? Porque quem faz doutorado conforme a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, que foi instituída e otorgada desde da Constituição de Ilhes de 1934, que deu legitimidade à União a legislar sobre LDB, ou seja, Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Está lá na Constituição desde a Constituição de 1934, a nossa. Quando eu digo que o advogado é doutor por excelência, não somente eu, aqueles que defendem a respectiva tese, assim como o artigo 9º da Lei Imperial de Idos de 1827, é exatamente porque doutor por excelência é aquele que defende várias teses ao longo de sua carreira, das mais diversas. Eu, por exemplo, atuo há quase 15 anos no âmbito do direito público e privado nas mais diversas e complexas causas. E a partir do momento em que o advogado constrói do zero a sua tese e é referendada pelo primeiro grau, segundo grau, terceiro, quarto, ele passa a ser doutor por excelência em cada uma dessas teses, diferente de quem defende uma tese de mestrado, de doutorado, se não demérita nenhum deles, que defende apenas um tema. Então, para aqueles que acham que Dom Pedro errou, e aqueles que interpretam, assim como eu, o artigo 9º, sobre essa premissa, sobre essa perspectiva constitucional, vos digo, com o devido respeito e com todas as vênias de estilo, que quem pode mais pode menos. Quem pode, por exemplo, defender uma única tese, que a maior parte das vezes é só ipsilite teoria de conceitos pré-existentes, com certeza pode mais, como é um advogado que defende ao longo de sua carreira, não é uma tese apenas, versando sobre um ramo, sobre uma temática específica do direito. Se fosse falar dos temas complexos que há defendido no direito público e privado, no direito constitucional, eu acho que não teria tempo mais para falar de tantas teses que defendi. Então, doutor por excelência, é exatamente por isso. São as excelências das diversas teses jurídicas que ele defende em nome de seu constituinte. É exatamente isso. É exatamente assim. Esse é o verdadeiro espírito jurídico que deve se dar ao artigo 9º da Lei Imperial de Idos de 1827, sem nenhum demérito àqueles que pensam em sentido contrário e com todas as vênias de estilo. Dito isto, volto para o nosso ativismo judicial, no sentido de voltar para o artigo 3º da ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, no sentido de dizer: o elencado artigo previu há 35 anos, ou seja, em 88, que o legislador infraconstitucional, ou seja, o Congresso Nacional, poderia fazer revisão constitucional a partir de 5 anos, ou seja, 5 anos após 88, ou seja, em 92 ele já poderia começar a fazer revisão. E é exatamente essas revisões, o Congresso, somente até o presente momento, ela já emendou a Constituição em uns 128 vezes.
Diversamente do federalismo americano, que, não obstante só ter 7 artigos, a Constituição cabe em 5 páginas, e o primeiro artigo da Constituição norte-americana, em que pese, fala exatamente do princípio da razoabilidade. E não à toa, também por via reflexa, observe que foi exatamente com base nesse princípio da razoabilidade que o parlamento de Israel, segunda-feira, aprovou por unanimidade, ou seja, 64 parlamentares, todos defensores da Torá de Moisés, composta ou compreendida pelos 5 primeiros livros, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros escritos por Moisés, de Gênesis até Deuteronômio, onde Moisés prevê a sua própria morte. A maioria lá, que representa o governo, que aprovaram essa mudança no poder judiciário, são judeus. Pois existe hoje, se de um lado existe 2,5 bilhões de cristãos que são parte integrante das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, cujo número de adeptos 2,5 bi no mundo, seguida pela segunda religião monoteísta do mundo, a saber, o islamismo, se aproximando de 1,5 bi, e os prognósticos e a estatística apontam que até 2050, em que pese, o islamismo vai se equiparar ou se igualar ao cristianismo. E o judaísmo, não obstante ser mais antiga, mais remota, em que pese ela que tem menor número, com 3 milhões, onde a maioria dessa população reside no Estado soberano de Israel. E não à toa, os 64 que aprovaram a reforma, a maior parte são integrantes, são judeus, ortodoxos, não ortodoxos, reformistas, porque existe no mínimo 3 castas de judeus hoje. São os conservadores, aquele que aplica a Torá ipsilis. Não à toa eles dizem que a lei de Moisés, não obstante existem 10 mandamentos, mas a lei não são só 10, ou seja, existem 613, eles defendem 613 leis mosaicas. Por falar em lei mosaica, também escrevi sobre o constitucionalismo, neoconstitucionalismo e transconstitucionalismo, dizendo, falando das primeiras qualificações, viajando lá pelo segundo tratado de John Locke, os 2 tratados sobre o governo civil de John Locke, o britânico, que foram tão futuristas, atravessaram o Canal da Mancha, inspirado francês, cujo lema liberdade, igualdade e fraternidade, proclamaram a histórica Revolução Francesa. E falei das 12 tábuas, que é inspirada na lei do Talibã. Aí vem a lei mosaica, vem o Código Napoleônico, vem o nosso depois, isso de 1916. E assim sucessivamente. Mas o fato é que falar de ativismo judicial não vem sendo tarefa fácil. Falar de ativismo judicial, a gente tem que pensar em jurisdição constitucional, constitucionalização do direito, publicização do direito, princípio da razoável duração do processo, princípio da reserva do possível, princípio do dirigismo estatal, que é exatamente onde entra a publicização do direito, que veio permitindo o direito privado ao longo do tempo, notadamente a partir da Constituição de 1988, a intervenção ou o dirigismo estatal no direito privado, visando a função social da propriedade, a função social do contrato social, a função, a boa-fé objetiva. E tudo isso aliado à omissão, às mais diversas omissões estatais na implementação das mais diversas também políticas públicas versando sobre saúde, educação, moradia, segurança pública, etc., é que se fez necessário a instituição do ativismo judicial. Falar de ativismo judicial é um tema sensível e demanda-se de muita ponderação, razoabilidade e proporcionalidade.
falarmos de ativismo judicial, em que pese, com todas as vendas de estilo, não significa apenas dizer que os eminentes ministros do Supremo Tribunal Federal, com efeito, usam uma espécie de mutação constitucional para fazer o respectivo controle de constitucionalidade de forma concentrada ou abstrata, e o juiz também pode fazer de forma difusa, os tribunais também, desde que obedeça a cláusula de reserva de plenário, consignada na cabeça do artigo 97, que diz que todo juiz de tribunal pode reconhecer inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal e até estadual, municipal, só no Supremo, por meio de ADCT. E, em tese, até pode também o municipal reconhecer, declarar somente o Supremo por meio da DPF. Omissão. Existe a ADO, ação direta por omissão. ADI por omissão. Omissão estatal. Mas também, quando falamos de ativismo judicial, a gente tem que lembrar do princípio federativo da independência dos poderes, artigo 2º, que trata da independência dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Mas, para entendermos os contornos e alcance do ativismo judicial, também temos que saber constitucionalismo, neoconstitucionalismo. Se o constitucionalismo consistir apenas num simples Estado de Direito, ou seja, na imposição de uma norma posta, de uma Constituição, vem o neoconstitucionalismo dizer, não, o constitucionalismo veio em ruptura ao Estado de Direito em tese, no primeiro momento, no sentido de a Corte Suprema, no caso nosso Supremo Tribunal Federal, colocar peso e contrapeso no poder estatal, diante das mais diversas omissões, né? E não à toa tem exadim por omissão, tem os remédios constitucionais, mandado de injunção, mas também não podemos falar de controle de constitucionalidade, de jurisdição constitucional, sem ponderar e trazer para o presente discurso o instituto da fossilização constitucional, que consiste exatamente na proibição de decisões do Poder Judiciário, notadamente do Supremo Tribunal Federal, não vincular o poder legiferante e o legislativo, porque senão feriria o princípio princípio federativo da independência dos poderes. E há quem fale de ativismo judicial somente sob a perspectiva do princípio federativo da independência dos poderes previsto na cabeça do artigo 2º. Mas não é somente por aí. Tem que haver toda uma visão holística, muito focal, para falarmos de ativismo judicial, para falarmos de constitucionalismo, para falarmos de neoconstitucionalismo. Se o constitucionalismo veio colocar peso e contrapeso nas omissões estatais, o neoconstitucionalismo disse, não podemos viver somente sob a perspectiva do constitucionalismo. Existe algo além, algo mais. E aí vem a supremacia do interesse público em detrimento do privado. Aí vem a supremacia do diálogo que deve haver entre toda a ramificação do direito. Aí me vem à mente aqui o ex-eminente ministro, a saber, Eros Graus, para quem tive a honrosa oportunidade de ir num curso de pós-graduação de Direito Constitucional, e escrever um artigo sobre uma obra dele, no qual ele dizia, abre aspas, o direito não se interpreta em tiras, fecha aspas. E isso remonta para Montesquieu, por meio de sua erudita e transcendental obra, a saber, o espírito das leis. O espírito das leis é buscar exatamente a essência daquele legislador daquela época, do povo, das demandas, mas também quando
a gente fala de ativismo judicial, a gente tem que saber que as demandas sociais elas são mutáveis, avança. E o direito tem que avançar também para tutelar, usando o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, e não à toa, Israel, não obstante, até o presente momento ainda, não contar com uma Constituição escrita, eles usaram como fundamento o clássico princípio da razoabilidade. Você vai para o artigo 1º da Constituição americana, que só tem 7, lá você encontra o princípio da razoabilidade. Não há como falarmos de ativismo judicial sem, contudo, trazermos para o presente debate o Instituto da Ponderação Adequada, que já foi objeto até do eminente ex-professor da UFRN, a saber, doutor Ricardo Tinoco, cognição adequada, grande jurista e magistrado, que sabe, acho que é desembargador hoje. Mas não há como falarmos de constitucionalismo, neoconstitucionalismo, transconstitucionalismo de forma isolada. O direito não se interpreta em tira. Tem que haver toda uma interação. E não à toa, o eminente professor, a saber, Marcelo Neves, desde 2009, com base na emenda constitucional 45 de 2004, que otorgara os parágrafos 3º, 2º, 3º, 4º e 5º à Constituição, no sentido de submeter a jurisdição brasileira do Brasil à jurisdição internacional, no sentido de colocar e reconhecer como status de norma constitucional os princípios que versam sobre direitos humanos, que são aprovados no formato de lei complementar. Não à toa hoje só existe um princípio que versa sobre direitos humanos, que tem status de norma de emenda constitucional, que é exatamente o que versa sobre deficiente, pois sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, em que pese, salvo melhor juízo, o Congresso ratificara por meio de lei ordinária. Lei ordinária, o código dela é diferente da lei especial. Por isso, ela, no máximo, tem status de norma supralegal, conforme o Supremo Tribunal Federal. Vejo, portanto, que não há como entendermos os contornos e alcance e os limites desse poder tão importante que é revestido no colorário do ativismo judicial. Então, para falarmos de ativismo judicial, em que pese, com o devido respeito e com todas as vendas daquele que pensa em sentido contrário, não é somente usar a mutação constitucional, que é uma espécie de revisão que o Supremo faz nos mais diversos dispositivos constitucionais, sem alterar o texto, para dizer que está violando o princípio federativo da independência do poder. Isso é fácil. Isso aí qualquer menino faz. Me lembrei de uma parábola budista na Índia, no Nepal, onde tinha um monge meditando debaixo de uma filgueira, e passa um indiano e pergunta qual é o maior segredo do Buda para o monge. Aí ele diz: o maior segredo do Buda é fazer o bem ao próximo. E aí o indiano retruca e diz: mas isso é fácil, todo mundo sabe. E o monge responde para o indiano: todo mundo sabe, mas tem gente de 99 anos que nunca praticou. É assim. Então, não há como falarmos de ativismo judicial, de constitucionalismo, neoconstitucionalismo, transconstitucionalismo, de jurisdição constitucional, de controle de constitucionalidade e etc., sem, contudo, fazer toda uma abordagem acerca do princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, adequação, analisar os contornos e alcances do princípio da reserva do possível, que é muito utilizado pelos mais diversos procuradores federais e estaduais, das mais diversas também fazendas públicas federais, com a premissa de não cumprir e implementar determinadas políticas públicas, e em especial descumprir a ordem judicial em razão de ter que cumprir, de aplicar o princípio da reserva do possível,
exatamente usando a premissa de que se de um lado as demandas sociais são infinitas, do outro existe o orçamento que é limitado, ou seja, os recursos são limitados à lei orçamentária, à lei de responsabilidade fiscal, e não à toa já teve presidente aí impeachmentado porque violou a lei de responsabilidade fiscal. Então, falar de ativismo judicial, falar de jurisdição constitucional, não vem sendo tarefa fácil e tem que ser feito e ponderado com muita responsabilidade. E não à toa existe o ativismo judicial negativo e positivo. E o ativismo judicial será negativo quando ele, por exemplo, não observar os postulados do devido processo legal, abuso de direito, abuso da autoridade, fazer vista grossa aos colorários do devido processo legal, da razoação do processo, dos direitos sensíveis à dignidade da pessoa humana. Não se aplica o princípio da reserva do possível quando estamos postados ou ante direitos inerentes à dignidade da pessoa humana. Então tem que haver toda essa interação, toda essa análise sobre a perspectiva tridimensional. Não é somente dizer, criticar o ativismo judicial com a premissa de que o Supremo e as Cortes Supremas podem fazer mutação constitucional sem alterar o texto, e isso viola o artigo, isso viola o princípio federativo da independência dos poderes. Veja, portanto, que a Constituição de Idos de 1988, que estamos a falar, diversamente da Constituição norte-americana, que só tem 7 artigos, 27 artigos e 27 emendas, a nossa, o nosso sistema federativo, artigo 1º, diz: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento a soberania nacional, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais e o trabalho da livre iniciativa, o pluralismo político. E no artigo 2º fala do princípio federativo, que é exatamente são poderes da União, independentemente e harmônicos entre si, o legislativo, executivo e judiciário. E aí, no artigo 3º, fala, né, que constitui o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. E é exatamente por isso que deve ser visto com bons olhos o ativismo judicial positivo, diversamente do ativismo judicial negativo, que viola todo e qualquer tipo de direito, que viola todo e qualquer tipo de regime democrático, que viola todo e qualquer tipo de princípio federativo, que tutela a independência dos poderes. Tem que saber balizar, na hora de se fazer a devida jurisdição constitucional, na hora de se fazer o devido controle em sede concentrada ou abstrato, deve-se ter a devida cautela de estilo, a devida ponderação adequada, munindo-se do princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, para poder implementar as mais diversas políticas públicas para cumprir os objetivos, cumprir os objetivos da Constituição Federal, os princípios e objetivos. Agindo assim, será positivo o ativismo judicial. Agora, todo e qualquer ativismo judicial que tiver por norte violar direitos e garantias, todo ativismo judicial que tiver por premissa suprimir direito, todo ativismo judicial que violar os postulados de devido processo legal, que violar a rigidez da dignidade da pessoa humana, em que pese, deve ser referendado como positivo, como negativo.
Ao revés, quando estamos postados diante de implementação de políticas públicas de caráter eminentemente sensível, como saúde, educação, direito subjetivo ou pretensão, tem que haver o ativismo. Então o ativismo judicial, ele se faz extremamente necessário, em especial quando estamos diante de um dirigido estatal, por meio da publicização do direito, que coloca ou institui diversas normas de ordem pública, o cogente, de interesse público cogente, no âmbito do direito privado, que desde a Constituição de 1988 houve o fenômeno da constitucionalização do direito, ou seja, assim como houve a publicização do direito, outro sim, por via reflexa, também houve a constitucionalização do direito, no sentido de haver todo tipo de previsão de direito privado no âmbito da Constituição Federal. E esta é a razão pela qual existe a jurisdição constitucional, existe o constitucionalismo do direito e também existe a publicização do direito. E é exatamente por essas razões que deve existir, até certo ponto, com a devida ponderação adequada e com a devida também observância aos postulados do princípio da razoabilidade, da proporcionalidade e da legalidade, para fazer uso do ativismo judicial a fim de promover, e por que não dizer, implementar políticas públicas faltantes por parte do poder estatal. Razão pela qual finalizo o presente estudo temático no sentido de dizer que o ativismo judicial será de caráter eminentemente positivo se ele tiver por norte tutelar o direito dos mais oprimidos, tiver por norte implementar e dar comando ao artigo 3º da ADCT, quando ele faz a mutação constitucional sem alteração de texto, e em ato contínuo faz a interpretação conforme a Constituição para implementar determinadas políticas públicas, corrigir determinadas omissões estatais, e sobre essa premissa e sobre essa perspectiva em que pese, deve-se tirar o chapéu e deve considerar dado ativismo como positivo. Assim também como deve ser considerado como ativismo positivo a implementação de políticas públicas faltantes, inerentes à dignidade da pessoa humana, e nem se diga de aplicar o princípio da reserva do possível. Quando existe o dirigismo estatal nas mais diversas normas de direito privado, e tem que haver o controle de legalidade e legitimidade por parte do STJ, controle de constitucionalidade por parte do Supremo Tribunal Federal, outro sim, quando estamos diante de uma espécie de controle de constitucionalidade que tem por norte suprimir direitos e obrigações, violar direito contraditório e ampla defesa, supressão de instância. O artigo 109 diz que cabe aos juízes federais julgar crime político. E daí, desse julgamento, sairá uma sentença, e dessa sentença só cabe um recurso, que é o recurso ordinário constitucional, conforme artigo 102, dirigido ao Supremo Tribunal Federal, não obstante estarmos postados diante de uma sentença de primeiro grau. Então, todo ativismo judicial que tenha por norte se vir de obstáculo epistemológico de acesso à justiça, em que pese, deve ser rechaçado. Seria um demérito àqueles que pensam em sentido contrário. Razão pela qual finalizo o presente estudo temático no sentido de dizer que todo ativismo judicial que tiver por norte implementar políticas públicas faltantes pelo poder estatal, nas mais diversas áreas da saúde, educação,
segurança pública, moradia, etc., em que pese, deve ser tido como positivo. Ao revés, quando dado ativismo tiver por norte implementar ou até mesmo suprimir direitos faltantes, suprimir o devido exercício do processo legal, ferir e julgar de morte os postulados da dignidade da pessoa humana, bem como negar um leito hospitalar, um medicamento de alta complexidade para quem precisa, conforme decisão já pacífica do Supremo Tribunal Federal, que diz que a União será obrigada a configurar nas demandas de fornecimento de medicamento quando dado medicamento de alta complexidade não estiver registrado ou cadastrado na Anvisa. Ou seja, todo tipo de ativismo judicial que tiver por norte implementar políticas públicas faltantes na área da educação, da saúde, da moradia, será benéfica e positiva, portanto. Ao revés, todo e qualquer ativismo judicial que tenha por norte suprimir o devido processo legal, suprimir os postulados do princípio implícito da razoabilidade, da proporcionalidade, suprimir instância, competência. O artigo 109 diz que compete ao juiz federal julgar e processar crimes políticos. Apenas a título de exemplo. Negar tutela a quem tem direito subjetivo, a quem tem direito líquido certo, e etc., dado ativismo judicial, ao revés, deve ser tido como negativo, pois, para além de servir de supressor para o devido processo legal, em ato contínuo, o mesmo também tem um condão de servir de obstáculo epistemológico de acesso à justiça, por via reflexo, violando o clássico princípio da inafastabilidade da jurisdição. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do presente vídeo aula. Se gostaram, se inscreva no presente canal, compartilhe o presente vídeo com mais de pessoas, dê o seu like, se sentir à vontade, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante, para que eu possa melhorar o conteúdo e até a didática, e para além disso também você continue a me motivar a realizar os presentes vídeos aulas de forma gratuita para poder diariamente, de alguma forma, compartilhar com os senhores e senhoras a fim de contribuir para a disseminação e o aprimoramento do conhecimento jurídico em nosso país e no mundo. Obrigado e até a próxima.